mas a gente vai conseguir minimamente minimizar, a gente vai ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, e depende muito de nós, né? Eu sempre falo, o debate racial no Brasil, assim como o debate das mulheres, o debate dos indígenas, pessoas com deficiência, dos idosos, não é um debate só desses segmentos, é um debate de toda a sociedade. Por exemplo, ver o professor aqui falando tudo isso, que não é negro, que poderia aqui, né, dizer... Olho de olhos azuis. Ao contrário, olho de olhos azuis, né, sabe? Nessa luta junto com a gente no dia a dia, pensando, isso é que né? mostra que a sociedade brasileira tem jeito. Né? Ainda é muito nova a questão da democracia. A gente não podia antes pensar em discutir o racismo há 50 anos atrás. Né? A gente não poderia pensar, discutir o fim da violência contra a mulher há 50 anos atrás. Então é muito nova a democracia e eu acho que a gente tem avançado nesses 50 anos, mesmo com todo o passado de mais de 300 anos de escravidão, a gente tem avançado muito nessa pauta e cada vez se soma mais pensadores, né? Mais intelectuais, enfim, as pessoas da academia, e a gente consegue minimamente amenizar e pensar essa problemática. E essa musicalidade do Brasil, ela vem graças do negro. ao negro. Obrigatoriamente, são instrumentos, são os alabês, são os tambores, a percussão, esse gingado, por exemplo, do carnaval, que é o maior espetáculo da terra, é do negro. E é um produto negro. O entrudo português, o carnaval original português, não tem nada disso. Não. E assim, retomando um pouco aquela questão anterior, então, ao mesmo tempo, isso é um objeto de status, a gente diz assim, nossa, olha que mulata linda. Então, isso é um fetiche, né? É um status, como a mulata globeleza agora. Então, isso é conceitual na nossa sociedade, é identitário. E, ao mesmo tempo, existe esse racismo. Então, é um contrassenso, né? Então, ao mesmo tempo que é um objeto de desejo, é um objeto de repulsa, né? Então, isso, eu concordo também com o tamboreiro, muito já se fez, mas ainda falta muito a ser realizado, né? É inadmissível a gente julgar uma pessoa pela cor ou pelo tom de pele. Claro. Né? Então quer dizer que aí não existem europeus bandidos, por exemplo, ou não existem classes bem-sucedidas que cometam crimes. É só nós abrirmos os jornais, né? Olha, nós temos pedofilia, estupros, casos terríveis de crimes, de assassinatos nas classes altas da sociedade brasileira. E aí se associa o negro à favela e aos ritmos musicais, né? Eu também, em relação à questão religiosa, né? O que se trouxe para o Brasil, né? Então, os cultos afro-brasileiros, né, vão ser trazidos da África para cá, vai ocorrer uma miscigenação racial e cultural aqui. E aí depois, tem inclusive um autor que é o Renato Ortiz, cujo livro é A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Então, que o público religioso africano, ele é excluído do seu ambiente de origem, porque aí é mais um reduto aonde o homem branco se meteu com os seus valores, né? Com o seu conteúdo simbólico, ideológico. E aí, então, excluiu, inclusive, esse público original do aspecto religioso. Então, isso é muito triste na nossa sociedade, né? E é essas discrepâncias que nós devemos trabalhar cada vez mais mesmo. Bom, e o fato do racismo ser crime, isso é um avanço? Ou não, pelo fato do que o professor comentou anteriormente, de que a gente não vê no nosso dia a dia pessoas presas por racismo? Na verdade, o racismo é um avanço, né? Está lá na Constituição de 88. Agora, o problema é cumprir, né? Muitas vezes as leis estão no papel, simplesmente, né? Nós temos uma outra lei no Brasil que é muito importante, que é a Lei 10.639 e a 11.645, que são leis que trabalham a história dos indígenas na escola, né? E que trabalham a história dos afro-brasileiros. Isso não é cumprido nas escolas, né? E não é cumprido em muitas prefeituras, por muitos governos, enfim, por muitos estados, e é lei, né? Se andar sem cinto de segurança, a polícia pegou, ganha multa, né? Pode apreender o carro e tudo mais. Essa lei não é cumprida, né? Porque, enfim, existe uma indisponibilidade, que as pessoas não querem trabalhar, que acham que isso não é importante.
né? E o que está nos livros escolares que a gente ensina para nossas crianças é o que vai fazer ele se reproduzir depois um cidadão do bem ou não, né? Discriminando ou não, às vezes, o seu próprio semelhante, porque não existe um trabalho dentro da escola, né? Então, isso é lei. A questão do crime de racismo é uma interpretação muito das polícias. A gente tem muito tênue, né? A gente tem feito esse debate com os órgãos de segurança pública, por exemplo, com o Ministério Público, enfim, mas é muito difícil o entendimento, porque se eu chegar lá e disser que fui discriminado pelo professor, tá? O policial vai dar uma ordem de prisão para ele, mas eu não tenho prova, né? Ou mesmo que eu possa provar, ele também vai ter seus argumentos, né? Seus argumentos, enfim. Então, quando chega na delegacia, eles colocam outros termos, né? Enfim, para não dizer que é crime de racismo, né? Danos morais, enfim, injúria racial, né? Mas nunca é crime de racismo. Mesmo que possa ter filmado, possa ter 10 testemunhas, nunca é racismo, porque é inafiançável, né? Então, o Estado, a máquina do Estado já serve para esse serviço, de não prender sem... Né? Então, é complicado esta lei. Agora, eu acho que tem que pensar um pouco, né? Eu acho que o Código Penal tem que ser revisto, né? Tem que ter uma reforma, e uma dessas é a questão dos crimes de racismo, né? Por exemplo, o que aconteceu com aquele juiz de futebol, né? Enfim, só era identificar nas câmeras, né? Identificar nas câmeras quem estava fazendo isso. O carro dele estava na área privada, colocaram lá as bananas, lá, enfim. Só era identificar e prender. Era simples. Agora tem toda a interpretação da justiça nesse caso. E depois essa questão termina sendo mascarada, porque o que falta? A lei deve ser posta em prática. E aí, então, o que acontece? Da mesma forma que crianças violentadas em casa não denunciam o agressor, e muitas vezes são pessoas da própria família, muitas vezes mulheres que sofrem assédio sexual e que apanham de maridos e até mesmo de filhos, não denunciam por ser da família. A lei não a lei antirracismo não é colocada na prática pelas mesmas razões. Então, olha, isso aí não vai dar certo, não vai dar em nada. Então eu não vou até a delegacia. E aí, novamente, a questão econômica associado ao preconceito de cor de pele. É esse que é a questão. Então, no momento em que se coloca uma lei na prática, provavelmente isso daria mais suporte legal para toda essa população, para todo esse contingente. Então, nesse exemplo aí que o Tamboreiro colocava, em termos de brancos e negros, bom, quem é que a gente vai ouvir primeiro? Ah, mas o cara ali, o cara é professor, né? O cara é branco, assim. Então deixa passar isso aí, vamos deixar assim, quer ó. Ganhar um dinheiro dele. Quer tirar um dinheiro dele, quer batalhar um troco. Justamente. Né? Então, assim, deixa assim, sabe? Vamos, abafa o caso e deixa. Eu faço que não vejo. Né? Eu faço que não vejo, vamos deixar a coisa como está. Esse é o grande problema, né? Então, a falta de colocação na prática dessa lei. A lei dá o respaldo do Estado, mas ela não é colocada na prática, ela termina sendo burlada, né? Bom, já estamos no fim do programa, Tamboreiro. Gostaria de agradecer e também deixar o espaço, caso queira ainda deixar um recado. Sim, então a gente agradecer o espaço, né? Dizer que a gente tem trabalhado muito dia noturno em cima desse debate das políticas afirmativas. Logo, logo a gente apresenta mais alguns projetos, né? Novo Hamburgo está sendo pioneiro em vários projetos nessa pauta racial, né? E nós logo apresentamos mais alguns. A gente tem um próximo, bem logo aí, que é sobre saúde da população negra, né? Que é um outro tema muito importante, né? E muito complicado, né? As pessoas negras estão perdendo vida por não terem o acesso à sua própria saúde, que tem as suas especificidades, enfim. Então a gente está, junto com o governo do Estado, pensando uma série de qualificação profissionais para os profissionais da área da saúde, né? Então logo a gente lança esse projeto. Estamos já encaminhando para a Câmara de Vereadores o Conselho da Igualdade Racial, que a gente não tem ainda, e as cotas raciais, né? Nos concursos públicos municipais. Então um pouco é isso, e agradecer o espaço, um bom debate, prazer conhecer o professor. Bom, eu que agradeço, professor, também muito obrigada pela presença. Tá bom, eu agradeço aos nossos ouvintes aí, ao público que está em casa e que nos acompanha, né? Eu gostaria também de deixar uma seguinte lembrança. Nós somos uma humanidade, não existe uma raça ou raças. A nossa raça, nós somos seres humanos.
Então o problema de japoneses, de chineses, são os mesmos. O sofrimento humano é o mesmo e a alegria humana é a mesma. Então olha, por exemplo, a situação desse voo, né? De todos esse acidente lá na Malásia, né? Então o sofrimento é o mesmo, então não tem cabimento nós ainda pensarmos em diferenciações de cor de pele e de tipo de cabelo, sendo que todos nós somos seres humanos, todos nós aspiramos à felicidade, todos nós desejamos harmonia, desejamos amor no sentido amplo, né? Então não existe cabimento, isso deve partir. Claro, toda essa nossa discussão já de órgãos públicos, de políticas públicas, como o Tamboreiro reforçou bastante, mas do nosso interior, de cada um de nós. Quais são os posicionamentos que eu tenho dentro de mim e que ainda podem representar racismo de alguma parte? E aí este racismo, se nós ampliarmos essa problemática, é o racismo contra o velho, contra o gordo, contra o gay, contra a criança, contra o deficiente. Então, não tem mais cabimento isso. Ou nós nos amadurecemos como humanidade, ou nós teremos um fim bem complicado, né? Então essa é a mensagem aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, uma bela mensagem para o nosso final de programa. Então ficamos por aqui com o Em Pauta e na próxima semana temos mais um tema importante para você. Eu espero você lá.